Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. Nosso tema vai ser um incêndio no CT do Flamengo, Ninho do Urubu. 10 adolescentes da base morreram e 3 ficaram feridos, sendo que um em estado grave. Para tratar do assunto, temos a presença do deputado Bruno Dauari. Deputado, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Arena. Muito obrigado, Rui. Eu agradeço a oportunidade da gente tratar um tema tão delicado e tão triste que foi para todo o Brasil, sobretudo para o estado do Rio de Janeiro. Com certeza. Bem, na sexta-feira, no dia 8 de fevereiro de 2019, é uma data para o esporte do Rio, Brasil e do mundo marcada por uma tragédia. O incêndio no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, matou 10 adolescentes e 3 ficaram feridos, sendo um em estado grave. Garotos que sonhavam com o futebol, um dia estarem na vitrine do esporte. Deputado Bruno Dauari, o mundo inteiro naquele mesmo dia repercutiu. Na França, na Inglaterra, Alemanha, aqui na América do Sul. Foi um momento muito triste para todos nós, deputado. Futebol é uma paixão mundial, né? Futebol move essas paixões, os sonhos desses jovens que muitas vezes deixam as suas famílias logo muito cedo, sem uma maturidade, sem um respaldo, inclusive familiar, financeiro, deixam essas famílias para encarar esses sonhos. Se esses jovens soubessem a grandeza dessa coragem, né, que muitos adultos não possuem, né? Então, quando a gente vê uma tragédia dessa acontecendo com jovens, né, além da vida perdida, a gente vê aí toda a dificuldade desses sonhos serem concretizados, né? A dificuldade de estar dentro de um CT que não oferece uma estrutura adequada, a dificuldade de estar longe da família, né? E o futebol, né? O futebol é alegria, o futebol é arte, o futebol, como eu disse, move essas paixões todas e os sonhos dessa juventude de não só estar em um grande clube, como eu disse, da família, de trazer a família que incentivou, que apoiou, muitas vezes sem estrutura familiar, né? Trazer e dar dignidade a essa família e devolver a ela, né, todo o carinho e o amor prestado naquele momento. Você veja, Bruno, você falou isso com muita propriedade. Jovens que têm a família, muitos humildes, né? Vêm para o Rio de Janeiro ou vão para São Paulo, para Belo Horizonte, tentar alguma coisa no Cruzeiro, no Atlético, no América Mineiro, no Rio Grande do Sul, com Grêmio Internacional, Curitiba, e são ceifados, né, de um momento, de uma hora para outra que ninguém esperava. A gente teve adolescentes do Flamengo enterrados em Além Paraíba, né, Minas Gerais, na divisa aqui com o Rio de Janeiro. Tivemos em Oliveira, também no interior de Minas. Tivemos em Lagarto, no interior de Sergipe, do Piauí. Enfim, são garotos de toda parte do Brasil que deixaram as suas famílias e vieram aqui para o Rio de Janeiro tentar um sonho, que é vestir a camisa do Flamengo, ou a camisa do Vasco, a camisa do Fluminense, do Botafogo, mas ter um sonho, que é ser jogador de futebol, Bruno. Eu acho isso muito triste, até porque com vidas humanas não se brinca. E a gente viu ali no Flamengo, o Flamengo, na administração do presidente Eduardo Bandeira de Mello, investiu cerca de 26 milhões de reais para fazer aquele CT, né, para dar continuidade às obras. O local, que era uma granja, foi comprado em 83 pelo então presidente Jorge Elal. Depois o Flamengo não tinha dinheiro, aí aos poucos foi dando continuidade. O Luxemburgo, quando foi técnico, foi quem teve a ideia, fez um projeto para o Flamengo ter esse CT, se profissionalizar. Começou com os containers, onde estavam aqueles jovens, era do profissional, era a academia. E aí tudo de uma hora para outra é perdida, Bruno. Como é que essas famílias estão, né, tão tristes? E o esporte triste com isso também, né, Bruno? Pois é, a gente tem que, infelizmente, no Brasil, a gente passa a discutir os problemas depois das tragédias. Né? Então existe uma discussão muito mais profunda diante dessa tragédia. A discussão do investimento no futebol amador. A discussão de um carinho maior com o futebol amador. Né? O grande álibi para não se criar o clube empresa no Brasil foi justamente essa fábrica de jogadores amadores que sempre foi
o diamante, Celeiro, né? É verdade. do futebol mundial. Sim. Né? Os brasileiros, o futebol amador. Então, quando a gente se depara com uma tragédia dessa, a gente vê exposto todas as irregularidades, todas a falta de documentação daquele CT, expõe de maneira muito clara que esses investimentos, né, eles são investimentos que precisam ser aí mais fiscalizados, são investimentos que precisam ter aí um acompanhamento maior, inclusive da própria FERJ, do próprio Ministério Público, para que não aconteça novamente uma tragédia dessa e a gente volte a discutir o mesmo problema. A gente agora tem que partir para soluções. Infelizmente, esses jovens não vão voltar para as famílias e essas famílias também precisam de ter um respaldo, não só do clube, mas, né, de todo esse sentimento que move o futebol no Brasil. E o mais triste disso tudo, que a diretoria do Flamengo, ela não deu entrevistas, ela deu apenas declarações. E os sobreviventes deram entrevistas. Jogadores do Flamengo que ainda estão internados, eles deram entrevistas pelo celular, com a imprensa, eles prestaram as informações não só aos parentes, mas à torcida rubro-negra, à diretoria do Flamengo. E a diretoria do Flamengo não agiu assim. Está preferindo dar ou nota oficial ou fazer pronunciamento, Bruno. Quando, nesse momento, a diretoria do Flamengo deveria vir a público, né, porque a imprensa quer questionar. E esse é o direito da imprensa, dentro de uma democracia, questionar para saber por que aquilo estava daquele jeito. Por que o Flamengo foi multado cerca de 30 vezes pela prefeitura? Por que o Flamengo não tinha os alvarás necessários para funcionar o seu CT? Por que a base ainda estava num container? Né? Por que, conforme você mesmo disse, a base é o centro de tudo. Se você não tem uma base numa casa, a casa cai. Num prédio é a mesma coisa. E no esporte é a mesma situação, seja no vôlei, no basquete, na natação. Então por que eles eram tratados de forma diferente? Gambiarras no ar-condicionado que os próprios atletas falaram, Bruno. Então eu acho que a diretoria do Flamengo está pecando nisso. Ela deveria sim conceder entrevista, ao invés de dar apenas declarações e nota oficial. Existe uma frase que ela serve muito para esse momento. Não negociamos vidas. Com certeza. Né? Então, a gente precisa achar um responsável. Sim. Esse responsável, ele precisa ser responsabilizado. Sim. Porque o grande mal de todo o Brasil é justamente a impunidade. Se aplica uma multa, se aplica 2, se aplica 30 e não se resolve o problema. E não fecha, né, o estabelecimento? Então, assim, há uma omissão dos órgãos fiscalizadores, sim, que deveriam, depois de 2, 3 multas de irregularidade, fechar o CT. Sim. Né? Sim. E a própria diretoria do Flamengo, que deveria ter responsabilidade de não alocar aquelas vidas em locais que não tinham condições de serem alocados. E, inclusive, até as janelas tinham grade. Por que grade num alojamento? Aquilo é prisão ou é um alojamento de uma base de um clube de futebol? As saídas, o escape só tinha uma porta. Tudo isso tem que ser pensado, Bruno. A gente lembra daquela Boate Kiss no Rio Grande do Sul? As saídas, aquilo que tinha lá dentro, o material inflamável, vidas que se perderam ali dentro. E agora lá no Flamengo. E não é só o problema do Flamengo. Os clubes do Rio de Janeiro, todos eles, Vasco, Fluminense, Botafogo, têm problemas. O Vasco foi multado agora pela prefeitura por obras que não poderia estar fazendo, num CT que é alugado em Vargem Pequena. O Fluminense também não tem determinados alvarás para funcionar no CT de Jacarepaguá, que fica ali na saída da linha amarela, na Guardeni Azul. O Botafogo teve as instalações do Caio Martins interditadas pela Polícia Civil. O Bangu agora teve um incêndio. O Bangu, na aeronáutica, falta fiscalização, Bruno, que você disse. Mas por que essa discussão vem só quando os fatos acontecem? Por que não se faz uma prevenção e se fiscaliza? Pois é, eu queria saber disso, por quê? A gente evitaria muitas tragédias. Não é verdade? Né?
As próprias multas já dizem tudo, a própria falta de regulamentação, a própria falta de legalidade, né, já substancia, né, problema. A gente já consegue enxergar que aquela obra que está ali não está legalizada. E se aquela obra ali não está legalizada, ela precisa sofrer uma sanção. Agora, o brasileiro precisa parar de correr atrás do rabo. Perfeito. Né? A gente precisa estar na frente dos problemas. Né? Evitá-los, né? Evitá-los. Né? E agora, como a gente está vendo, esses CTs estão sendo interditados. Né? Sim. Agora a gente precisa responsabilizar o clube. Se a gente não responsabilizar o clube, né, essas tragédias vão continuar. Verdade. Não adianta agora que as vísceras estão expostas, a gente começar a atuar e parar daqui a 6 meses. Passar um pano por cima e esquecer. Né? Isso tem que ser um trabalho contínuo. Sim. E mais profundo, como eu disse. Né? É preciso que a gente enxergue o futebol amador justamente como essa joia, essa fábrica de talentos. Os jovens já passam por todos os problemas já da peneira empresarial, que já é algo muito complicado dentro do futebol. Verdade. Né? Todas as questões ligadas aos cartolas. Aí, quando conseguem chegar num clube, não tenha lá a contraprestação de pelo menos um mínimo de qualidade de vida. Né? E essas famílias que estão longe estão acreditando que o filho está vivendo um sonho. Então a gente precisa aprofundar isso. A gente precisa resgatar a importância do futebol amador. A federação aqui do Rio de Futebol precisa estar atuando em conjunto, é importante. A federação tem um papel importantíssimo no futebol do estado do Rio de Janeiro. Sim. A federação não pode se apequenar nas discussões do futebol. E o futebol amador está incluído nessa discussão. Né? Infelizmente, como eu disse, a gente vem discutir agora esse problema após uma tragédia, após um crime, mas a gente tem que agora aprofundar essa discussão e fazer com que o futebol amador seja resgatado. A gente não pode deixar que esses jovens que tenham coragem de abandonar as melhores fases da vida dele para vir acreditando num sonho e ver esse sonho indo embora, e esse jovem frustrado. O que a gente quer é dar um mínimo de condição para o futebol amador e para esses jovens. Ô Bruno, e uma outra coisa que o torcedor também tem que entender, deputado, é o seguinte: quando a gente fala do Flamengo, quando a gente fala do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, do São Paulo, Palmeiras, que os clubes têm que ser punidos, não é que a gente seja contra o clube, não, muito pelo contrário. O que a gente quer é o seguinte, que os clubes andem dentro da lei. E não só os clubes, todo mundo tem que andar dentro da lei. Então, quando se pede uma punição para o Flamengo, para os dirigentes do Flamengo, ninguém é contra o Flamengo, muito pelo contrário. O que nós questionamos é do porquê não havia fiscalização, 30 multas da prefeitura, e o porquê ali não foi feito rigorosamente nada para tirar os garotos. Porque a informação do Flamengo é que essa semana, na semana que passou, né, da tragédia, eles iriam para outra parte, para a parte nova. Mas por que sempre assim? Nós vamos fazer lá para frente. Não, tem que fazer agora, ou tem que fazer ontem. Que é para o fato não acontecer, Bruno. Para que depois vidas não sejam perdidas. Todo mundo torce para um time de futebol. Sim. O que não pode é o torcedor passar a mão na cabeça das irresponsabilidades, até irresponsabilidades por causa de omissões. Sim. Né? O torcedor não pode passar a mão na cabeça do clube. A gente é apaixonado, a gente torce, a gente vai ao Maracanã, a gente vai aos estádios, a gente grita, mas a gente quer ver o clube dentro da legalidade. Claro. E mais do que isso, evitando tragédias. Foram vários jovens, várias famílias traumatizadas que jamais vão esquecer essa tragédia. Muito bem, daqui a pouquinho, na segunda parte do Arena Esportiva, nós vamos voltar com o tema dessa tragédia que aconteceu no Flamengo e também dos outros CTs que também estão irregulares dos clubes do Rio de Janeiro. Já já, no Arena Esportiva.